Gente bonita, que alegria estarmos juntos mais uma vez neste dia para cultuarmos ao nosso Deus. Somente Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. Por isso quero convidar você, juntamente com a sua família, para unir-se a nós neste ato de adoração, através deste culto. Que você possa apresentar os seus louvores, as suas orações e que você faça isso com muita alegria. E com certeza o Senhor também falará profundamente ao nosso coração através da sua palavra. Que este seja um tempo em que todos nós sejamos grandemente edificados por tudo aquilo que o Senhor vai ministrar ao nosso coração. Que Deus nos abençoe nesse tempo que estaremos juntos agora.
O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta à igreja de Filipos, sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, ele diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E é o que faremos agora neste momento, quando nós estamos reunidos como igreja do Senhor Jesus. Como é bom nós sabermos que temos irmãos e irmãs que estão sempre lembrando de nós através das suas orações, intercedendo em nosso favor. E nós, como igreja, entendemos a responsabilidade que nós temos também de nós orarmos uns pelos outros. E se neste momento você tem o seu pedido de oração aí na tela, você tem os números de telefone da igreja para você enviar-nos o seu pedido de oração através do e-mail da igreja também, e nós teremos imenso prazer em receber o seu pedido de oração e oraremos pela sua vida, pela sua família e pelo motivo que você irá nos apresentar. Eu tenho alguns motivos que eu gostaria de compartilhar com os irmãos para que os irmãos também nos ajudem em oração. O primeiro pedido é continuarmos orando pela vida da Aline. Aline é filha do irmão Levi, da irmã Selma, e ela está com um tumor no cérebro e ela vai passar por uma cirurgia. Inclusive essa cirurgia ela está marcada agora para segunda-feira, mas não temos certeza ainda se o hospital haverá de fazê-la por conta dessa situação da Covid-19. Mas vamos orar para que no tempo de Deus essa cirurgia seja feita e que ela seja bem sucedida nessa cirurgia, que ela possa ter plena recuperação desta enfermidade. Deus poderá fazer um grande milagre na vida dela. Também vamos orar pela vida da Margarete. A Margarete, ela é irmã da tia da Edneia, tia Lourdes, e a Margarete, ela está no hospital em Pariquera, ela está entubada por conta da Covid-19, o estado dela inspira muito cuidados. Então nós vamos orar pela saúde dela para que Deus cure desta enfermidade. Também da mesma forma pelo Rodrigo. O Rodrigo, ele é genro da cunhada da irmã Selma, que também está com Covid-19, também está com 50% do seu pulmão totalmente comprometido. Então vamos orar também pela sua recuperação. Vamos orar também pela vida do Carlinhos, esposo da irmã Laurita, que vai fazer agora uma angioplastia em seu coração. Ele não fará mais a cirurgia, então esse será o próximo procedimento então que ele vai fazer. Então vamos orar também pela recuperação da saúde dele. E também pela vida do Anderson Torelli, né? O Anderson também tem estado em nossas orações, ele fez uma cirurgia ontem e agora vamos orar para que Deus possa estar restabelecendo a vida do Anderson agora nesse momento pós-cirúrgico, que o Senhor também esteja cuidando da saúde dele e que ele possa gozar realmente de plena saúde. Vamos orar então nesse momento. Nosso Deus e Pai, como é bom, Senhor, nós invocarmos o Teu nome agora, na certeza de que o Senhor está com os Teus ouvidos inclinados em nosso favor. O Senhor olha para nós. O Senhor conhece, ó Deus, a nossa vida, conhece-nos pelo nosso nome. O Senhor sabe quais são as nossas angústias, quais são as nossas dores. E neste momento nós queremos, ó Deus, humildemente, queremos nos apresentar ao Senhor e clamar pela Tua misericórdia, clamar pelo Teu socorro, porque somente o Senhor é quem pode nos socorrer quando nós estamos vivendo os momentos mais angustiantes da nossa vida. E eu quero colocar no Teu altar agora, Senhor, todos esses motivos de oração que aqui foram apresentados neste momento. A maioria deles, ó Deus, ou melhor, todos eles referem-se à questão de saúde. Ó Deus, pessoas que estão enfermas, queridos nossos que estão enfermos, que carecem da Tua cura, que carecem da Tua restauração. E cremos que somente o Senhor tem poder para fazer o melhor na vida de cada um deles. Obrigado porque eles têm os recursos que eles estão buscando através da medicina. Alguns já estão internados no hospital para fazer cirurgia, outros fazendo exames, outros aguardando cirurgia. Mas independente de qualquer que seja a enfermidade, nós clamamos pelo Teu socorro. Clamamos pela cura que só o Senhor também pode realizar.
Mas, ó Deus, aqueles que vão submeter-se a uma cirurgia, como a Aline, por exemplo, que o Senhor abençoe a mão dos médicos, da equipe médica que vai estar cuidando dela, que a cirurgia dela seja bem sucedida. Também colocamos a vida do Anderson em tuas mãos. Obrigado, ó Deus, por todo o cuidado que o Senhor tem dispensado à vida dele, e ajude agora neste momento pós-operatório, que ele possa, ó Deus, também ter plena recuperação neste momento agora em sua casa. Quero colocar, ó Deus, também a vida do Rodrigo, que está com Covid, a vida da Margarete, ambos, ó Deus, estão no hospital e inspiram muitos cuidados. Ó Deus, a Margarete está entubada, o Rodrigo com seu pulmão já 50% comprometido. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia. Esteja, Deus, agindo poderosamente na vida dessas pessoas. Também o Carlinhos, que vai fazer agora esta angioplastia, que o Senhor esteja cuidando, ó Deus, deste procedimento que vai ser feito, ó Deus, e que ele também possa estar sendo amparado, que ele possa estar sob os teus cuidados. Pai, muito obrigado, porque sabemos que o Senhor está nos ouvindo neste momento. Derrama da tua graça, da tua bênção sobre a vida do teu povo. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Nós somos gratos ao Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz em nossas vidas. E nós temos a certeza que todas as vezes que nós nos prostramos aos pés do Senhor e elevamos a Ele nossa oração, quando clamamos a Ele, Ele certamente nos ouvirá. Amém. Me escutas quando clamo, e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando
Quero convidar você a abrir agora a sua Bíblia no Salmo de número 127, que nos diz assim a palavra de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Eu queria pensar, à luz deste salmo, sobre você precisa de Deus. O Salmo 127, ele foi escrito pelo rei Salomão. Salomão foi considerado um dos homens mais sábios de todos os tempos. E este salmo, ele faz parte também do grupo de salmos conhecidos na Bíblia como Cântico dos Degraus. E o seu principal objetivo ao escrever este salmo é destacar o quanto nós somos dependentes de Deus. E então esse belo poema, ele nos faz lembrar do fato de que as maiores realizações humanas, elas dependem da ação de Deus em nossas vidas, da intervenção de Deus ao longo da história da nossa vida. Certamente, meus queridos, que Deus, ele sabe que você tem sonhos, ele sabe que você tem preocupações, ele sabe que você tem responsabilidades e ele não ignora o fato de que existem desejos aí na sua alma, no seu coração, que você ainda quer satisfazer, além também de problemas que você também precisa resolver. Ou seja, Deus, ele tem conhecimento de tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida. Agora, a grande questão aqui, meus irmãos, é: será que você sabe que, sejam quais forem os seus desafios, sejam quais forem os sonhos que você tem acalentado aí no seu coração, você precisa de Deus? Você já parou para pensar o quanto você precisa de Deus e que você pode contar com Ele ao longo da sua trajetória de vida, ao longo da sua caminhada? Então, Salomão, ele vai nos mostrar neste salmo que eu preciso de Deus. Você também precisa de Deus. Eu queria então destacar algumas lições que eu aprendo aqui ao ler este salmo, juntamente com você nesse momento. A primeira lição que eu aprendo aqui é que você precisa de Deus para realizar seus sonhos. Versículo 1 e 2, ele nos diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Queridos, o que Salomão quer nos ensinar nesses versículos é que o esforço humano, ele é necessário, mas não é suficiente. Os homens, eles desejam edificar, eles sabem se esforçar para esta edificação e, consequentemente, os homens, eles exibem o seu talento, a sua capacidade, a sua inteligência e toda a sua força para realizarem aquilo que é desejo do seu coração. Mas os homens, eles também precisam se lembrar de que, se o Senhor não estiver com eles, os seus desejos fracassarão. Salomão está nos ensinando aqui, meus irmãos, que uma casa, ela só se edifica com trabalho, mas o trabalho não basta.
O nosso sustento, ele é alcançado através da nossa dedicação, do nosso esforço, mas não exclusivamente por ela. Então, a participação divina, a participação de Deus, ela se soma então à nossa iniciativa. Ela se soma à iniciativa humana para que os resultados então, elas sejam produzidas em nossas vidas. E a grande verdade, meus irmãos, é que nessa parceria, a contribuição nossa, ou seja, a contribuição humana, ela é sempre limitada, ela é sempre a menor, porque Deus, ele sempre faz muito mais do que nós, ele sempre faz muito mais em nosso favor. Isso me faz lembrar uma partida de basquete que aconteceu em 1993. O time do Chicago Bulls estava avançando rumo ao título da NBA, né? do campeonato NBA dos Estados Unidos, é uma liga de basquete norte-americana, e então este time, depois que já haviam jogado 4 partidas, e na 5ª partida das finais, foi um jogo ali emocionante, e naquele jogo houve ali uma partida memorável de Michael Jordan, porque Michael Jordan sozinho, ele assinalou 54 pontos, ou seja, 54 cestas ele realizou naquele jogo. E aí então um repórter entrevistou um outro jogador do seu time, né, Scott Williams, que havia feito apenas 1 ponto. Michael Jordan fez 54 e Scott Williams havia feito apenas 1 ponto. E aí então o repórter chega para Scott e diz assim: Scott, o que você achou da partida? E aí então ele respondeu: hoje eu e Michael Jordan estávamos invencíveis. Nós estávamos invencíveis porque juntos marcamos 55 pontos. Queridos, a declaração de William foi até cômica, mas não deixou de ser verdadeira, porque ambos jogaram juntos. Embora ele tenha marcado apenas 1 pontinho só, enquanto que o seu parceiro do seu time marcou 54 pontos, mas ambos marcaram 55 pontos, porque jogaram juntos. E esse jogo de basquete, ela se aplica muito bem também à nossa vida. Ela se aplica muito bem em relação à parceria que nós temos com Deus, a parceria que nós temos com Jesus, ou seja, a parceria entre os discípulos e Jesus, entre os seus seguidores e Jesus. Ou seja, nós entramos em quadra, nós procuramos fazer o nosso melhor ao longo da nossa vida, em relação aos nossos sonhos, em relação aos nossos projetos, em relação aos desafios que nós temos, em relação àquilo que nós estamos construindo. Mas, queridos, nós temos a consciência de que, no final, a maior parte dos pontos será sempre marcada por Jesus. Deus está sempre fazendo muito mais em nosso favor. Queridos, sem o auxílio do Salvador, sem o auxílio de Deus, nós não podemos vencer os nossos desafios. Nós não somos capazes de realizar os nossos sonhos. Ou seja, sem Deus nós não somos nada. Então a pergunta que eu lhe faço neste dia é: o que é que você está precisando construir? O que é que você está precisando edificar? Quais são os ideais que você acalenta aí em seu coração? Quais são os projetos que você alimenta em sua alma? Os desafios que você tem ainda a encarar pela frente ao longo da sua vida? Meu querido, não erga castelos de areia que se desfarão na primeira oportunidade, mas construa a sua vida em parceria com o Senhor. Sabe por quê? Porque você precisa de Deus para que os seus sonhos se realizem. Você precisa de Deus para realizar os seus sonhos. A segunda lição que Salomão vai nos ensinar nesse texto é que você precisa de Deus para conservar
a sua paz. Olha só o que ele diz no verso 1 ainda. Ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Algumas pessoas, elas acham que depois de haverem alcançado um objetivo, elas podem relaxar e não pensar mais no assunto. Mas não é bem assim, meus irmãos, que as coisas acontecem. Porque uma vez que nós conquistemos algo em nossas vidas, nós precisamos conservar aquilo que nós conquistamos. E às vezes, essa parte, ela é mais difícil para nós. Por quê? Porque trata-se de uma preocupação que muitas vezes rouba a nossa paz, rouba a nossa alegria. Lá nos tempos de Salomão, nos tempos bíblicos, os sentinelas, eles eram colocados sobre os muros da cidade, em alguns pontos estratégicos dos muros da cidade, e eles tinham a função de soar o alarme no caso de algum ataque. Ou seja, quando havia alguma ameaça de ataque sobre a cidade, então eles soavam o alarme. Eles tinham a responsabilidade de velar pela vida daqueles que dormiam na calada da noite. Ainda hoje, os soldados também são colocados como sentinelas para nos vigiar, para vigiar indivíduos, para vigiar lugares, para vigiar patrimônios. Eu queria dizer para você neste dia que você também é uma sentinela, porque você recebeu de Deus algumas coisas que você precisa proteger, algumas coisas que você precisa tomar conta. Nós precisamos preservar a nossa reputação, nós precisamos preservar o ministério que Deus confiou em nossas mãos, nós precisamos preservar e zelar pela nossa família, precisamos zelar pelos nossos filhos, precisamos preservar a nossa saúde e aí uma série de outras coisas que são importantes para a nossa vida. Agora, como manter tudo isso a salvo diante das ameaças que estão diante de nós? Como manter tudo isso a salvo diante dos nossos inimigos? Ah, meus queridos, Salomão vai nos ensinar aqui que só Deus pode guardar aqueles a quem nós amamos. Apenas o Criador, ele pode assegurar a permanência daquilo que nós recebemos dele para nós cuidarmos. Então, diante da investida de pessoas invejosas que estão tentando nos atacar, que estão tentando destruir a nossa vida, ou talvez a nossa família, ou talvez até prejudicar a nossa vida profissional lá no local do nosso trabalho. Queridos, diante de qualquer que seja o ataque, até mesmo de demônios que estão tentando desestabilizar a nossa fé, que estão tentando talvez nos afastar da presença de Deus, irmãos, nós podemos vigiar e nós podemos ao mesmo tempo conservar a paz, desde que o Senhor seja o nosso sentinela. Nós precisamos estar debaixo dos cuidados do Senhor em todo momento, em todo tempo, em todas as circunstâncias da nossa vida. Então, nós precisamos, queridos, ter a consciência de que o Senhor, ele vigia conosco. Nós temos que fazer a nossa parte, sim, de nós cuidarmos daquilo que ele tem colocado em nossas mãos, temos que zelar, temos que preservar, mas não temos condições de fazermos isto se nós não permitirmos que ele seja o nosso sentinela. Ele é o nosso guarda, ele é o nosso protetor. Somente ele pode conservar a nossa paz, porque quando nós estamos sendo ameaçados, quando nós estamos sendo atacados pelos inimigos que se levantam contra nós, para desestabilizar a nossa vida, para provocar algumas tragédias, né, na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, meus irmãos, como nós precisamos do Senhor cuidando de nós. Ele é o nosso sentinela. A terceira lição que Salomão vai nos ensinar nesse texto é que você precisa de Deus para cumprir a sua missão.
Olha só o que ele nos diz nos versos 3 ao versículo 5. Ele diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. É interessante, meus queridos, que a primeira lição que o Salmo 127 nos ensina é que nós precisamos de Deus para conquistar os nossos sonhos. Depois, ele nos lembra do fato de que nós precisamos de Deus para manter aquilo que nós conquistamos, para preservar aquilo que Deus tem nos dado, para cuidar daquilo que Deus tem confiado em nossas mãos. E a terceira lição é a seguinte: nós precisamos de Deus para oferecer. Queridos, nós não estamos neste mundo apenas para obter coisas, para conservar coisas. O principal motivo da nossa existência está em contribuir, de alguma forma, para a felicidade dos homens, para a felicidade das outras pessoas e também vivermos para a glória de Deus. Aliás, uma das maiores responsabilidades de um ser humano é a paternidade, e nós sabemos disso à luz da palavra de Deus. Ou seja, ser pai ou mãe de alguém, seja no sentido físico ou também seja no sentido espiritual, né? Você ser um pai espiritual na vida de alguém, uma mãe espiritual na vida de alguém, significa você poder contribuir para a edificação de uma vida que é preciosa aos olhos de Deus. O salmista está nos afirmando aqui que os nossos filhos são heranças do Senhor. Salomão está nos dizendo aqui que os nossos filhos são como flechas. Do que é que uma flecha precisa? Bom, uma flecha precisa de uma aljava. Ela necessita ser guardada em segurança até que chegue a hora de ela ser disparada. Então, se as flechas elas não forem bem acondicionadas em uma aljava, ou seja, em um estojo apropriado, essas flechas elas irão se quebrar ou elas irão se empenar antes de serem lançadas. Então, da mesma maneira, as crianças, os adolescentes precisam de um lugar seguro, onde eles possam crescer de forma saudável. E esse lugar seguro, meus queridos, deve ser o nosso lar. E aqui cabe então aos pais tomarem as devidas providências para que isso aconteça, para que haja essa proteção na vida dos nossos filhos. Então, se você não fizer do seu lar um espaço de harmonia, um espaço de segurança, um espaço de santidade para os seus filhos, eles irão se machucar nesta vida. Por isso, querido, tome muito cuidado com aquilo que você leva para a sua casa. Examine tudo aquilo que está entrando na sua casa, através da televisão, através da internet, através da mídia, de todas as redes sociais que estão hoje disponíveis em nossas mãos e principalmente nas mãos dos nossos filhos. Verifique quais são os amigos deles, as conversas deles, os costumes dos amigos dos seus filhos. Querido, não faça da sua casa um lugar de brigas, um lugar de confusão, um lugar de conflitos ou um lugar de hipocrisia. Não permita, não deixe que a pornografia, o misticismo, o materialismo cruzarem a porta da sua casa. Querido, cuide bem das suas flechas. As flechas são seus filhos. Uma flecha precisa de um alvo. Ou seja, o alvo é a própria razão da existência da flecha. Então, se não houver um alvo, ou seja, um objetivo,
a flecha ela perde a sua utilidade e ela então deixa de ter razão de se existir. O que isso significa? Significa que os pais, eles devem fornecer objetivos aos seus filhos. Porque se eles crescerem sem qualquer noção de propósito na vida, queridos, os nossos filhos irão se perder. Infelizmente, hoje, nós observamos toda uma geração de jovens e adolescentes confusos, frustrados, agressivos e muito mais, desorientados. Muitos jovens e adolescentes hoje, eles se sentem mal consigo mesmos e com a vida. Jovens e adolescentes que vivem insatisfeitos, aborrecidos, inconformados. E apesar disso, eles têm tudo o que o dinheiro pode oferecer. Eles têm tudo em suas mãos. Eles têm um bom celular, têm um bom PlayStation em sua casa, têm um bom tênis de marca, têm uma boa roupa de marca, ou seja, tudo aquilo que o dinheiro pode oferecer. Receberam até uma educação formal, né, muito superior daquilo que os seus pais receberam, mas eles não têm condições hoje de enfrentar as dificuldades que os seus pais enfrentaram. Os nossos jovens e adolescentes de hoje, eles não estão preparados, devidamente preparados, para enfrentarem as dificuldades e os desafios da vida. E que os seus pais enfrentaram. E que os seus pais obtiveram vitórias. Queridos, por que os nossos jovens e adolescentes hoje vivem tão infelizes, tão frustrados? Sabe por quê? Porque eles não possuem nenhum senso de missão. Nenhum senso de missão. Infelizmente, muitos pais ensinaram os seus filhos que eles estavam ou eles estão aqui neste mundo apenas para terem suas necessidades satisfeitas, realizadas. E o resultado desse modo de pensar, queridos, naturalmente, é o resultado que nós estamos vendo na vida dos nossos filhos hoje, a insatisfação. Porque eles não têm senso de missão, eles não têm um propósito definido para a vida, objetivos claros para a sua vida. Por isso que Jesus nos ensinou, lá em Lucas 12:31, buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, a vida humana, ela tem um propósito. Nós existimos para amar a Deus e amar ao próximo. A felicidade, ela não chega até nós através da satisfação dos nossos desejos, mas ela nos sobrevém como o resultado de uma existência dedicada à glória de Deus e ao benefício dos homens, ao benefício das pessoas que Deus tem colocado ao nosso redor. Embora muitos ainda não saibam disso, queridos, a felicidade é um efeito colateral do amor. Então, seus filhos, eles não serão felizes se eles não se dispuserem a amar a Deus acima de todas as coisas e aos seus semelhantes. E cabe a vocês, pais, ensinarem isso aos seus filhos. Uma flecha precisa de um arco. As flechas, elas não podem ser mantidas para sempre na aljava, como também elas devem permanecer indefinidamente voltadas para o alvo. Chega a hora, meus queridos, em que elas precisam ser disparadas para bem longe, a seguir o seu curso. E para isso é necessário um arco, né? Então você coloca a flecha, você estica e você solta, e ela vai para bem distante. Salomão está nos ensinando aqui, meus irmãos, que pais e mães servem como arcos para os seus filhos quando os incentivam, quando os encorajam.
E assim então eles são enviados para a vida. Eles voam alto e chegam longe. Não é fácil ser um arco. Não é fácil. Confesso a vocês, eu sou pai e eu sei como é um grande desafio. Os arcos precisam se curvar. E é interessante que à medida que você vai encurvando o arco, as suas cordas, né, elas estão, na verdade, sempre sob tensão. Então, arcos que não se dobram ou que permitem que a corda se afrouxe, elas não lançam flechas. Portanto, nós devemos ter a consciência, meus irmãos, de que a preparação de nossos filhos para a vida envolverá tensão constante, além de uma boa dose de humildade. Porém, esse é um esforço que vale a pena. Por isso, pai, mãe, procure o seu filho. Procure o seu filho e prepare-o para enfrentarem os desafios da vida. Encoraje-os a atingirem grandes alturas, a realizarem sonhos elevados, a ir longe dos seus objetivos. A minha filha Lilian Laíse, ela, desde a adolescência dela, ela sempre teve o desejo de ser uma psicóloga. Desde cedo, então, eu a incentivei nos seus estudos, dando-lhe todas as condições para que ela pudesse alcançar o seu objetivo. E chegou o grande dia, quando ela foi aprovada no vestibular, lá em Curitiba, na FAI, e chegou o grande dia quando eu tive a oportunidade de levá-la para Curitiba. Eu me lembro muito bem o dia quando coloquei a Lília no carro e ela com toda a sua mudança, não é? A sua bolsa cheia de roupas, os seus livros, algumas caixas de livros, todos os seus pertences. E eu fui com o objetivo de deixar a Lília em Curitiba para que ela pudesse então agora começar uma nova etapa da sua vida. E no início ela morou com o seu irmão, com o Rodrigo, depois morou um tempo sozinha e ela então estava lá para alcançar o seu objetivo. E eu me lembro muito bem que numa das conversas que eu tive com ela, eu lhe disse: filha, papai lhe ensinou todos os valores, todos os princípios que devem nortear a sua vida. E você deve continuar a sua vida, a sua jornada, suas decisões, pautada em tudo aquilo que você aprendeu à luz da palavra de Deus. Eu não estarei lá para ficar te vigiando, eu não vou estar lá em Curitiba para saber onde você anda, com quem você anda. Então, a responsabilidade agora está sobre você. Eu vou ter a certeza aqui em Peruíbe de que você estará fazendo o seu melhor. Mas eu tenho a certeza de que o Senhor estará cuidando de você. Mas você é quem vai conduzir agora os seus passos longe dos seus pais. E uma coisa que eu sempre lhe ensinei foi amar a Jesus acima de todas as coisas e buscar o reino de Deus, porque todas as coisas lhe seriam acrescentadas. E os irmãos sabem que Lilian, como o Rodrigo também, a Gabriela, né, sempre ela esteve ao meu lado, me ajudando no meu ministério como musicista, sempre pronta a servir, sempre disposta a me ajudar e fazendo tudo isso com muita responsabilidade. Lilian Laíse sempre foi uma menina muito educada, sempre obediente, sempre temente a Deus. E apesar dela ser bem quietinha, né, porque ela não é muito de falar, mas ela sempre foi observadora, muito observadora. E sempre solícita em ajudar as pessoas, em ouvir as pessoas. E hoje, para a glória de Deus, Lilian é uma excelente psicóloga, lá está em Curitiba exercendo a sua missão em ajudar as pessoas, ali em Curitiba, onde lá ela tem o seu consultório, além do seu trabalho também como psicóloga no instituto ali, no instituto educacional onde ela trabalha. Mas, enquanto eu estava preparando este sermão para hoje, de repente eu olhei para o meu celular e eu recebi uma mensagem dela. Eu estava digitando ali meu sermão, estudando, refletindo, e aí eu olhei para o meu celular no WhatsApp e havia uma mensagem que ela tinha acabado de me enviar um áudio.
e ela dizia assim: Oi, pai, tudo bem? Estou mandando este áudio só para falar que eu te amo muito e que você é muito importante para mim. Óbvio, né? Se você não tivesse me feito, eu não estaria aqui, por isso você é importante na minha história. Mas além disso, além desse pequeno detalhe de ter produzido a Lilian, obviamente você me ensinou muita coisa. Eu cheguei até onde cheguei devido a tudo o que aprendi com você. Então, pai, muito obrigado por você ser meu pai e lembre-se de que eu te amo muito. Queridos, imaginem como eu fiquei ao ouvir esse áudio, bem na hora que eu estava preparando este sermão. Nossa missão é ajudar os nossos filhos a irem mais longe do que nós mesmos conseguimos chegar. Naturalmente, isto envolve habilidades para o mercado de trabalho, os conhecimentos, as oportunidades, a realização. Mas, queridos, não podemos deixar para trás o mais importante: ensiná-los o que mais ninguém pode ensinar, a realizarem-se como pessoas, amando a Deus sobre todas as coisas para que sejam felizes. É vontade de Deus que cada pessoa na face da terra seja feliz, se sinta realizada. E Ele nos tem dado a condição para isto, na medida em que nos inseriu na família, para que na família possamos compartilhar com Ele valores e princípios que devem norteá-los à luz da palavra de Deus. Eu sei, queridos, que tudo isso pode dar um pouco de trabalho, e dá mesmo, mas o resultado será sempre compensador, porque esta é a maior missão da sua vida. Então, se você não se empenhar, se você não investir tempo, não colocar tempo, não tiver disposição, você poderá até ter sucesso na sua vida, na sua própria vida pessoal, mas viverá com os seus queridos o fracasso da sua família. Por isso, com a mesma determinação, força e eficácia com que você empreende os outros projetos da sua vida, você deve também empreender tudo isso na orientação dos seus filhos. Por quê? Porque forjar o caráter deles para a vida é a sua missão. São nos relacionamentos da casa que aprendemos o valor da verdade. Mas Satanás usa a arma da mentira para destruir os seus filhos. São nos relacionamentos da casa que aprendemos o valor do respeito. Mas Satanás, ele usa a arma do desrespeito, da confusão e da dor para destruir os seus filhos. São nos relacionamentos da casa que aprendemos o valor da honestidade. Mas Satanás usa a arma da lei de Gerson, da lei da vantagem, para destruir os seus filhos. São nos relacionamentos da casa que aprendemos o valor do trabalho. Mas Satanás usa a arma da preguiça para destruir os seus filhos. São nos relacionamentos da casa que aprendemos o valor da ajuda, o valor do socorro, de ajudarmos, de servirmos as pessoas. Mas Satanás usa a arma do egoísmo para destruir os seus filhos. Queridos, a verdadeira realização humana, ela não está nos atos, mas ela está nos relacionamentos. Por isso, invista nas pessoas. Invista na vida espiritual, na vida moral, na vida emocional dos seus filhos. Sabe por quê? Porque as coisas materiais, elas passam. Elas vão passar. Queridos, a nossa casa, ela precisa ser o berço da fé dos nossos filhos. Era da vontade de Deus que a maior de todas as bênçãos, aquela que tem efeitos por toda a eternidade, fossem transmitidas por nós, pais. A fé viva em Jesus. E esta é a nossa responsabilidade na vida dos nossos filhos. Então, pais, ensinem os seus filhos a andarem com Deus.
Busquem de Deus graça para que vocês possam cumprir a sua missão. Eu ensinei isto para os meus filhos. E eu louvo a Deus pelo privilégio de poder estar colhendo hoje os frutos de tudo aquilo que Deus me deu a oportunidade de poder compartilhar com eles. Não deixe Satanás roubar a bênção da sua família, ser o berço da fé na vida deles. Mas, se ele já fez isso na sua casa, tome a sua decisão como Josué, dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Queridos, o Salmo 127 diz que o pai que agir assim não será envergonhado. E por fim, embora o Salmo 127 esteja repleto de sabedoria, o seu autor, Salomão, infelizmente, ele se afastou dos princípios que ele mesmo próprio estabelecera aqui nesse texto. Num determinado momento da sua vida, Salomão deixou o Senhor e mergulhou em uma profunda crise existencial descrita lá no livro de Eclesiastes. Apenas no final da sua vida, ele reencontrou o caminho certo. E lá em Eclesiastes 12, capítulo 12, versos 13 e 14, ele vai dizer assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Queridos, Deus, ele tem escrito um belo final para a história de cada um de nós. Mas para que esse desfecho seja alcançado, nós precisamos da participação direta do Senhor. Nós precisamos de Deus. O nosso Deus, o nosso Criador, ele não é apenas um arquiteto que traçou planos para a nossa existência, não, mas ele é um engenheiro que acompanha cada passo desta obra, que deve acompanhar cada passo da nossa vida, a fim de que os seus propósitos se cumpram em nossa vida. Então, ninguém pode dizer para Deus: agora deixa comigo, deixa que eu cuido da minha vida sozinho, não preciso de Deus. Não. Queridos, nós necessitamos de Deus para realizar os nossos sonhos. Nós precisamos de Deus para conservar a nossa paz à luz daquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. Nós precisamos de Deus para cumprirmos a nossa missão. Caso contrário, colecionaremos só decepções e frustrações. Você precisa de Deus. E a verdade é que Ele está aí, bem pertinho de você, bem próximo a você. Deus está sempre pronto a te ajudar. Então, a escolha é sua. De você querer que Ele participe ou não da sua vida. De que maneira você tem vivido? Como é que você pretende viver daqui para frente? Você pode fazer as coisas do seu jeito ou você pode fazer as coisas do jeito de Deus. Mas tenha certeza de que com Deus os resultados serão bem diferentes, muito diferentes. Quais são os seus sonhos? Quais são os desafios que você tem aí para a sua vida? Quais são as lutas e os desafios que você hoje está enfrentando? Queridos, sozinho não dá. Você precisa de Deus. Por isso, neste momento, quero convidar você a tomar uma decisão neste dia. À luz daquilo que nós aprendemos hoje, você precisa se apresentar agora diante do Senhor. Compartilhar com Ele aquilo que é a decisão da sua alma, do seu coração. E aí na tela você tem 3 opções para você assinalar. Quem sabe talvez uma delas, ou quem sabe todas, eu não sei, eu não conheço a sua vida. Mas é hora neste momento de você fazer um autoexame de si mesmo. Quem sabe talvez nesse momento você precise dizer: Senhor, eu reconheço que eu preciso de Deus para realizar os meus sonhos e eu preciso e eu vou entregar a minha vida a Ele.
Quem sabe talvez você vai assinalar: eu reconheço que eu preciso de Deus para conservar a paz em minha vida, à luz daquilo que Deus tem confiado em minhas mãos, para eu cuidar, para eu preservar. E eu vou convidá-lo para ele ser o meu sentinela, o meu protetor, para que eu possa conservar a minha paz e a minha alegria. Quem sabe talvez você vai ter que assinalar dizendo: eu reconheço que eu preciso de Deus para cumprir a minha missão. A minha missão em ajudar os meus filhos a serem bem-sucedidos na vida. Que eu possa cuidar bem das flechas que Deus tem colocado na minha aljava. Que eu possa ser o arco, um arco que seja bênção na vida dos meus filhos, para que eu possa lançá-los de tal forma que eles possam alcançar os seus objetivos, que sejam de acordo com os propósitos de Deus para as suas vidas. Que Deus nos abençoe com esta palavra. Obrigado, Senhor, pela bênção da Tua palavra neste momento, e obrigado por nos lembrar que nós precisamos do Senhor, que não podemos fazer nada sozinhos, que nós não temos toda a capacidade que achamos que temos. Nós precisamos do Senhor para realizarmos os nossos sonhos. Precisamos do Senhor para conservar a paz, à luz daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos para nós preservarmos. O inimigo está sempre tentando destruir a nossa paz, tentando roubar a nossa alegria. Então, ó Deus, nós precisamos do Senhor como sentinela em nossas vidas. Nós precisamos do Senhor, ó Deus, para que nós possamos cumprir a nossa missão. A missão de cuidarmos dos nossos filhos, orientá-los à luz da Tua palavra, para que eles possam viver uma vida que seja digna do Senhor, para a glória do Senhor. Ajuda-nos e ensina-nos a cumprirmos esta missão na total dependência do Senhor. Obrigado por esse momento. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Necessita mais de Ti. Gente bonita, obrigado por você ter participado conosco no culto deste dia. Nós louvamos a Deus pela sua vida, pela sua família,
e nós rogamos a Deus que as ricas bênçãos do Senhor estejam sobre você, sobre toda a sua família, nesta nova semana que está se iniciando e que realmente você possa continuar a sua jornada de fé na total dependência do Senhor, sabendo que em cada momento, em cada circunstância, a boa mão do Senhor está sobre nós. Pai, muito obrigado, Senhor, pela bênção deste momento, de podermos desfrutar deste tempo de comunhão, de celebração na Tua presença. Obrigado pelos louvores que foram entoados, pelas orações que foram dirigidas ao Teu trono de graça, pela Tua palavra que foi ministrada ao nosso coração. Senhor, nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos e que o Senhor nos abençoe ao longo desta nova semana que se inicia hoje. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Teu Santo Espírito esteja sobre todo o Teu povo, espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém.